Estamos no segundo domingo da Quaresma e, como todos os anos, neste segundo domingo do tempo quaresmal, a Igreja proclama o Evangelho da passagem da transfiguração de Jesus. Segundo a tradição da Igreja, também os próprios estudos bíblicos, esta montanha alta da qual Jesus se transfigura, se trata do Monte Tabor, simplesmente pela constatação de que o Monte Tabor é a montanha mais alta que tem na Galileia. Então, provavelmente foi aí, já que o acontecido foi nesta região. Jesus leva consigo não todos os 12 apóstolos, mas apenas 3. Escolhe 3 testemunhas para verem a sua glória: Pedro, Tiago e João. Essa escolha se pode fazer uma reflexão espiritual que nos conduz a pensar que não foi uma escolha aleatória, né? Jesus estava lá no meio dos 12, pegou lá os 3 que estavam mais próximos, mas escolheu por uma razão bem clara. É interessante a gente notar que Pedro foi escolhido por quê? Porque ele é o representante da fé. Tiago representa a caridade, representa, a esperança. E João representa a caridade. Pedro representa a fé por quê? Porque Pedro foi o primeiro dos 12 apóstolos que professou a fé, quando todos os apóstolos ainda duvidavam, não é? Vocês se lembram quando Jesus dirigiu-lhes aquela pergunta: e vós, apóstolos, vós quem dizeis que eu sou? Antes, os apóstolos em geral haviam respondido: uns dizem que és Elias, outros que é Jeremias, outros que é um dos profetas. Então, Jesus pergunta: e vós, apóstolos, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro acerta, movido pelo Espírito Santo, quem é a pessoa de Jesus. É o primeiro a professar a fé na divindade do Senhor. Por isso representa ali no Tabor a fé de todos nós. São Tiago representa a esperança, porque foi o primeiro entre os 12 apóstolos que sofreu o martírio, dando testemunho com a sua vida na fé, na ressurreição. Preferiu morrer antes de negar o seu Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Foi decapitado por ordem de Herodes, primeiro mártir entre os apóstolos. Então, um representante digno da virtude da esperança. E São João, o grande representante da caridade, porque foi aquele que expressou de maneira mais profunda o que é a caridade, nas suas cartas e no seu evangelho. É dele, São João, a definição, né? Deus caritas est. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus não é apenas um ser amante, não é apenas um ser que emana amor, mas Ele é a origem do amor e a sua essência é amar. Deus é amor. São João, evangelista e apóstolo. A fé, a esperança e a caridade representadas nesses 3 homens. E depois temos dentro da visão 2 personagens que já não estavam vivos, estavam já na vida eterna: Moisés e Elias, não é? Transfiguração tem então todas essas leituras interessantes. Moisés e Elias representam ali o Velho Testamento, né? Pedro, Tiago e João, o Novo Testamento, exemplos do seguimento de Jesus na vivência da fé, da esperança e do amor. E ali Moisés e Elias, que essas 2 pessoas resumem todo o Antigo Testamento, pois Moisés foi o representante máximo da lei, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque foi ele o escolhido para ser aquele que foi a testemunha de Deus, para colocar por escrito a Torá, o Antigo Testamento.
Elias, o máximo representante dos profetas. Então, Pentateuco e os profetas fecham o Antigo Testamento, né? Elias foi o primeiro e mais importante profeta do Antigo Testamento. Até no seu próprio nome, né? Ele representa claramente um testemunho de Deus. Elias é uma junção de duas palavras hebraicas, né? El e Yahvé. El era como Deus era chamado em muitos contextos da Sagrada Escritura, não é? El e Javé, Yahvé. Na tradição do norte e do sul da Terra Santa se destacava uma e outra nomenclatura, ambas falando do Deus Todo-Poderoso. Por isso muitos nomes da Bíblia terminam com El, porque é uma referência a Deus, não é? Miguel, quem é como Deus, por exemplo. Gabriel, força de Deus. E assim por diante. Irmãos e irmãs, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João estão ali em torno de Jesus. O Antigo e o Novo Testamento, os seguidores de Jesus e do Deus Todo-Poderoso, na Antiga e na Nova Aliança, estão ali. E no centro está Cristo. E Cristo homem, mas Cristo Deus, ali transfigurado. As suas vestes, diz São Marcos, ficaram mais brancas do que qualquer roupa, que com a melhor lavadeira do mundo não é capaz de alvejar. São Mateus destaca o brilho do rosto de Jesus. Seu rosto ficou resplandecente como o sol. Jesus manifesta a sua divindade. Colhe a obediência do Antigo e do Novo Testamento. Ele é o resumo da palavra de Deus. Ele é o centro da Sagrada Escritura. É o centro da história da humanidade. Aquilo que o livro do Apocalipse vai dizer: Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E essa manifestação não foi uma manifestação só de Jesus, foi da inteira Santíssima Trindade. Deus Uno, que se expressa e que é e que existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está ali o Filho, Jesus, nosso Senhor, Deus e homem. Está ali o Pai, que se manifesta na voz. E o Espírito Santo na nuvem, uma nuvem misteriosa os encobre, não é verdade? Diz o texto. E do meio da nuvem surge uma voz poderosa que diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. É a voz do Pai. E a voz do Pai traz essa mensagem que para nós é muito importante, e temos que destacar isto na nossa reflexão. E a igreja coloca esse texto no segundo domingo da Quaresma, tempo de oração, tempo de penitência, justamente para isso. É Deus que está nos chamando, temos que obedecer à voz de Cristo. Irmãos e irmãs, este é o meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Escutar significa aqui não apenas ouvir, não é? Como um ouvinte passivo, mas escutar é obedecer. É cumprir o que essa voz diz, não é? As mães às vezes dizem isso para os filhos, não é verdade? Escuta o seu pai. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes da minha mãe quando era criança. Escuta o que seu pai te disse. Ou então, escuta o que eu te digo. Não é assim que as mães falam? E se escuta, o que é? Escutar e obedecer. Porque só escutar e não dar bola não serve, né? Escutar a ordem do pai e da mãe e fingir que não escutou é errado. Temos que obedecer. E se temos que obedecer os pais, temos que obedecer mais ainda a Deus. Este é meu Filho amado, escutai o que Ele diz. Ouvir a voz de Deus atrai a bênção de Deus para a nossa vida. Porque só ouvir a Deus, só saber o que Deus diz, isso qualquer pessoa consegue fazer. Também os ateus sabem o que Deus diz. Que é engraçado que os ateus muitas vezes eles têm mais interesse na religião do que nós. Dependendo da ocasião, eles leem, eles estudam, eles ficam sabendo de notícias da igreja com a intenção de criticar, de falar mal, de zombar, não é?
mas eles ouvem, eles escutam, mas não obedecem. Nós que somos pessoas de fé temos que ouvir e obedecer à voz de Deus. Na primeira leitura nós vemos como Abraão, que é de fato nosso pai na fé, porque ele ouviu e obedeceu à voz de Deus, como ele atraiu as bênçãos de Deus. Vocês recordam como terminou a primeira leitura? Deus disse a Abraão: como você me obedeceu, te darei muitas bênçãos. A sua descendência será mais numerosa do que as areias das praias, do que as estrelas do céu, porque vós me obedecestes. Obedecer a Deus é fonte de bênção, é fonte de graça, é fonte de salvação. Porque só saber o que Deus diz, qualquer um sabe, até o demônio sabe o que Deus quer. O demônio conhece a Bíblia de cima e embaixo, não é? Muito melhor do que nós. Mas o demônio obedece a Deus? Não. Ele é rebelde. Ele sabe o que Deus quer, mas ele vai em contra, ele briga. Ele vai sempre ser o inimigo de Deus eternamente. Nós que queremos ser amigos de Deus, temos que ouvir a sua voz e segui-lo. É isso que nos convida o tempo da Quaresma. Ouvir a voz de Deus, colocar em prática os seus mandamentos, que resumidamente significa evitar e fugir do pecado, nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão e fazer obras boas, obras que irão nos unir à vontade do Senhor. O Senhor quer de nós santidade, o Senhor quer de nós afastamento do pecado. Então, ouçamos, irmãos e irmãs, a voz de Deus. Tem um salmo que diz assim, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá hoje ouvisseis a voz de Deus. Oxalá hoje vocês e eu ouvíssemos a voz de Deus e colocássemos a sua palavra em prática. Estaríamos entrando no caminho da santidade. É isso que consiste o tempo da Quaresma. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, ela que é a pessoa, a criatura humana que mais perfeitamente ouviu e obedeceu à voz de Deus. Ela que disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vontade de Deus. Que ela nos ajude também a nós vivermos a vontade do Senhor, agora e sempre na nossa vida.